Domingo passado nós começamos o que a gente espera seja uma série baseada no livro de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos continuar nesse livro depois do Carnaval, quando retornarmos, e inclusive provavelmente entrar no mês de março estudando essa carta. E eu comecei dizendo que o plano de Deus para a igreja é glorioso. Quando nós lemos o primeiro capítulo de Efésios, como fizemos no domingo passado, e para vocês que não estavam aqui, eu aconselho, recomendo que tenham a oportunidade de ouvir, né, na internet, para poder pegar o fio da meada. Mas deixe-me tentar resumir assim, em poucos minutos, rapidinho, algumas das coisas que eu acho que vão ajudar a gente a situar a mensagem de hoje. Nós precisamos entender qual é a nossa história. A nossa história pessoal e a nossa história como igreja local, ela só vai fazer sentido se ela se encaixar na grande história que Deus está escrevendo. E a Bíblia, ela existe para isso. A Bíblia é essa grande história. Ela realmente, Deus falou, né? A Bíblia, ela foi nos dada para contar a história do ponto de vista de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que Deus agiu na história. Ele escolheu pessoas, ele escolheu um povo, ele fez grandes obras para se revelar pessoalmente à humanidade. Ele inspirou pessoas para registrarem a parte da história do jeito que a história precisava ser contada, para a gente entender o que Deus estava fazendo e como ele estava agindo, ativo. Ele preservou essas histórias na palavra de Deus, as Escrituras, de uma maneira fantástica. Hoje nós temos uma Bíblia, com os livros que são os relatos históricos, alguns deles, né, vários gêneros literários, que nos mostram quem é Deus, o que Ele fez. E Ele preservou a Bíblia para nós. E ela continua sendo traduzida. Porque Deus tem um propósito, Ele quer se revelar, Ele quer contar para a humanidade quem Ele é. E por que nós estamos aqui, qual é o significado de tudo isso. E Ele, com o Espírito Santo, ilumina a gente para pegar a Bíblia, porque não basta ter o livro. Não é bem simplesmente ler também. Se não fosse o Espírito Santo que, quando nós abrimos a Bíblia, nos ilumina para entender a palavra de Deus, a coisa ficava incompleta. Essa é a grande história bíblica. E se a gente não entender essa história, nós ficamos perdidos aqui na nossa história. E nós vimos que essa história, se a gente fosse resumir em alguns pontos principais, ela pode ser resumida nessas 6 ou 7. Na realidade, a última são 2 palavras. Criação, isso é o fluxo da história bíblica. Criação, queda. Depois, uma grande parte do Antigo Testamento fala sobre o povo de Israel, como ele foi formado, como ele foi escolhido, e a história do povo de Israel. Depois, a vinda de Jesus, a igreja, Novo Testamento, o livro de Atos, e as cartas, e a nova criação, que principalmente é anunciada no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Então, vamos repetir de novo esse fluxo, porque isso ajuda a gente a entender a história bíblica. Começa com a criação, depois queda, depois Israel, depois Jesus e igreja e nova criação. Vamos novamente? Criação, queda, Israel, Jesus, igreja e nova criação. E hoje nós vivemos esse momento de Jesus e da igreja. Porque na realidade isso é nosso. Isso foi revelado para nós. Muitas e muitas e muitas gerações viveram no escuro em relação ao clímax do plano de Deus, que era a vinda de Jesus Cristo. E para formar um povo que não tem mais barreira. Não existe mais homem e mulher, escravo, livre, judeu e não judeu. Hoje não existe mais. Isso acontece em Cristo. Nós somos agora, vivemos numa realidade com uma família de Deus. É isso que Deus está formando, um povo dele. Naturalmente, nós podemos dizer, num sentido natural, que nós somos filhos de Deus porque fomos criados por Ele. Mas não no sentido íntimo da palavra.
Não no sentido de chamá-lo de papai. Essa intimidade, esse pertencimento à família de Deus só acontece com aquele que conhece Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Essa é a mensagem que pregamos e esse é o momento em que vivemos. E nós vimos no domingo passado, logo em seguida, o próximo slide, que Deus pensou em nós antes de existir mundo. Essa é a eleição, que a gente sempre fica com medo dessa palavra, né? Significa que Deus pensou em nós lá atrás, quando não existia nem mundo. E Ele nos amou, Ele projetou nos conquistar para Ele. Ele nos adotou, Ele pensou em tudo e providenciou tudo que precisava, porque nós nos separamos de Deus por causa da nossa rebeldia, autonomia, independência, autossuficiência. Nós queremos ser os nossos próprios deuses. Cada um mandar na sua própria vida. Eu não preciso de Deus. Na prática, é assim que a gente vive. Então, Deus providenciou um caminho, uma maneira de abrir a nossa mente para essa realidade que nós somos perdidos sem Ele. Nós não encontramos a nossa finalidade na vida. E é isso que a Bíblia chama de redenção. Quando Ele vai e nos redime dessa vida vazia, dessa vida sem rumo, dessa vida sem significado, e nos traz para Ele em Jesus Cristo. Ele nos adota na família dEle, nos dá essa condição de intimidade com Ele, e põe um selo em nós quando manda para a nossa vida, envia o Espírito Santo para habitar em nós, que é a garantia de que aquilo que Ele começou, Ele vai completar. Ele nos incluiu também nesse plano de longo alcance, não para nessa vida, há uma glória nos esperando, essa glória já é nossa em Cristo. Nós viveremos e seremos, se um de nós estivesse aqui na condição que nós vamos estar morando, ou vivendo na casa do Pai, aqui entre nós, a tendência de todos os outros era cair de joelho e adorar. Porque nós vamos ser e viver numa realidade maravilhosa que a mente não consegue captar. A gente lê nas páginas das Escrituras, mas é muito para a gente entender. Isso nos aguarda. A própria criação, diz a Bíblia, vai ser transformada no momento em que isso acontecer conosco. É como esses filmes de Nárnia, né? O gelo acaba e de repente tudo fica com flor verde vivo. É mais ou menos esse o efeito. Quando nós entrarmos na glória, a criação toda vai ser transformada. Porque ela aguarda, geme, espera, porque nós somos o elemento fundamental para essa transformação acontecer no nosso entorno. É isso que a Bíblia diz, a nova criação. Esse é o plano de longo alcance que Deus nos incluiu nele. E para isso Ele nos colocou no centro de tudo com Ele. No centro de tudo. E a Bíblia diz, nesse final de texto que nós lemos domingo passado, capítulo 1, versículo 22 e 23, lendo a Mensagem, que é uma versão contemporânea, quase uma paráfrase, muitas vezes ela é uma paráfrase, mas ela é fiel. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo e por esse corpo Ele fala, Ele age e Ele preenche tudo com a sua presença. Nós somos o veículo através do qual Deus está operando em Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Nós estamos no centro de tudo, governados por Cristo. Nós não somos periféricos. Nós estamos no olho do furacão, no eixo. Não por nós, porque nós estamos em Cristo. E Ele é a cabeça da igreja, e nós somos o corpo dEle. Então Ele está agindo através de nós. E eu gostaria hoje, agora volta lá para o segundo slide, de ler uma passagem, nós vamos pular agora para o capítulo 4. Nós vamos voltar depois, mas eu gostaria de concluir um pouquinho, de uma maneira prática, essa realidade de quem nós somos em Cristo e daquilo que recebemos de Deus em Cristo, e do lugar, da posição que nós ocupamos. O capítulo 4 de Efésios começa a segunda parte do livro. A primeira parte, os capítulos 1 a 3, basicamente ele está ensinando
para os crentes da cidade de Efésios e para nós hoje, qual é a nossa posição em Cristo, o que nós temos nele. Do capítulo 4 em diante é o lado, vamos dizer assim, a secção prática do livro. Como devemos viver, como devemos nos andar, como deve ser a nossa vida de uma forma prática. Então ele começa, por isso é que diz, diante de tudo isso, e eu vou ler novamente na versão a mensagem, que está aí na tela, você pode acompanhar em outra, ou acompanhar com a gente. Diante de tudo isso, direi o que quero que vocês façam. Então Paulo diz, à luz do que vocês viram, que Deus fez, que Deus nos deu, a nossa posição, quem somos, diante de tudo isso, eu direi o que quero que vocês façam. Enquanto estou preso aqui pelo simples fato de servir o Senhor, quero que saiam e caminhem, ou melhor, que corram pelo caminho que Deus ordenou que seguissem. Não quero que ninguém fique de braços cruzados. Não saiam por aí por caminhos que não levam a lugar nenhum. Cuidem também para agir com humildade e disciplina, sem desanimar, sempre constantes, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando as diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso permaneçam juntos de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos, age por intermédio de todos e está presente em todos. Tudo que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. Mas isso não quer dizer que todos sejam iguais. Nem todos falam e fazem a mesma coisa. A verdade é que, pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem seu dom. O texto que comprova isso é: ele subiu as montanhas altas, venceu o inimigo, tomou o despojo, e depois distribuiu tudo entre o povo como um presente. É uma citação do Antigo Testamento. E Paulo continua: não é verdade que aquele que subiu também desceu às partes mais profundas da terra? E aquele que desceu é o mesmo que subiu de novo aos mais altos céus. Ele concedeu dons em cima e embaixo, no céu, encheu o céu e a terra com as suas dádivas. Ele concedeu dons de apóstolo, profeta, evangelista e pastor-mestre, para treinar os seguidores de Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. Ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, como adultos, plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida, como Cristo. Chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade, e a proclamemos em amor à semelhança de Cristo, em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo que fazemos. Ele nos mantém juntos, sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. Foi assim que Paulo começa a parte da carta que tem como objetivo estimular aqueles irmãos e irmãs que viveram naquela época lá na cidade de Éfeso a andar de acordo com aquilo, viver de acordo com aquilo que eles receberam de Deus. É um apelo pungente. E ele vai continuar. Nós vamos voltar a esse capítulo mais para frente. Mas hoje, agora a gente pula lá para, novamente, o slide depois do privilégio com responsabilidade, que está escrito Efésios 4, a mensagem. E eu tirei novamente o primeiro slide e sublinhei 3 coisas. Direi o que quero, depois quero, depois não quero. Temos um problema hoje. O problema é que, se nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus,
se através da Bíblia a grande narrativa é contada, para que faz sentido a nossa vida, dá sentido à nossa vida. Se nós acreditamos de fato que essa palavra é autorizada por Deus, é de Deus, vem de Deus para nós, e se nós acreditamos e cremos e a recebemos dessa forma, então aqueles que falam a palavra de Deus e que transmitem a palavra de Deus, eles não falam de moto próprio. Eles falam com a autoridade espiritual dada por Deus, porque é a palavra de Deus que está sendo falada. E é exatamente por isso que você lê no Novo Testamento um apóstolo como o apóstolo Paulo dizendo, então eu vou dizer o que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês saiam. Eu quero que vocês corram. Eu não quero que vocês fiquem de braços cruzados. É autoridade. Mas não é ele, pessoa humana. Ele não tem essa autoridade. Mas ele está representando o Senhor Jesus Cristo, a cabeça da igreja, aquele que governa a igreja. Então ele está transmitindo na autoridade de Cristo a palavra que Deus tem para a igreja. Isso é muito complicado hoje em dia. Muito complicado porque nós, e provavelmente a maioria de nós aqui, já teve essa experiência. Eu imagino que alguns de nós devem ter vindo de o que eu posso chamar de igrejas abusivas. Quais são algumas características de igrejas abusivas? Em primeiro lugar, elas deturpam exatamente essa questão da autoridade espiritual. Fazendo de todos os crentes um bando de carneirinhos, que não podem falar nada a não ser mé. E, normalmente, isso machuca. Num certo sentido, isso pode dar uma certa segurança, porque há pessoas que procuram, e, aliás, todos nós temos que ter uma âncora, em algum lugar a gente tem que ancorar. E, às vezes, num primeiro momento, a autoridade, assim, dessa forma, ela, dependendo se ela é mal colocada, se ela é manipulativa, você nem percebe, mas você entra no jogo do negócio e você se sente bem, você se sente, puxa vida, tem alguém agora falando coisa com coisa, e o que é? Porque hoje em dia também é o outro lado, né? Pode tudo é relativo. Então isso tem um apelo, e esse é o problema, porque é um apelo falso, porque não é um apelo da palavra de Deus, é um apelo da pessoa, da posição que a pessoa ocupa. E nós temos que tomar cuidado aqui com isso. Essa não é a igreja do Paulo. Essa é a igreja de Jesus. Vocês podem ter percebido que eu não sou o único que prega. Eu também não sou o único que ora. Eu não sou o único que visita. Eu não sou o único que abençoa. Eu não sou o único que... Eu não sou. Somos nós. Nós somos a igreja. Eu tenho um papel. Sem dúvida eu tenho um papel. E eu sei muito bem qual é esse papel. E eu sei o quanto ele pesa. E não estou reclamando. Foi um chamado. Eu presto contas a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, a diretoria, a liderança da igreja e a todo o corpo de Cristo. Mas essa igreja é de Jesus. E às vezes você pode ter tido a experiência de vir de uma igreja em que essa autoridade espiritual foi usurpada, foi deturpada, foi usada de uma maneira manipulativa, despótica. Isso talvez tenha causado em vocês feridas, alguns de vocês. Ainda algumas nem curadas. Outra característica de igrejas abusivas é que elas se acham muito superiores. Esse é um perigo para todas as igrejas. Toda vez que, e a gente vê isso na igreja de Corinto, porque lá tinha todos os dons, de repente, curas, tudo, tinha tudo. Assim, a liberdade total e o Espírito Santo deitando e rolando, e aquilo virou uma euforia tal que virou bagunça. Por quê? Porque toda aquela espiritualidade emocional e visível, nem toda só emocional, não estava sendo acompanhada, não havia uma contrapartida na vida moral. Havia tolerância com pecados graves e ninguém falava nada. Leia a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver.
Então, esse ar de superioridade espiritual é combatido na Bíblia. Paulo falou, olha, tem divisão entre vocês. Um fala, eu sou de Apolo, eu sou disso, de Cefas, e aí tinha uns mais espirituais que falaram, eu sou de Cristo. E são os piores. Outra característica é que igrejas abusivas impõem regras e costumes rígidos. É tudo controlado. Você tem que entrar dentro do esquema e ficar lá. Olha, claro que precisa ter alguma ordem, alguma norma, alguma linha. Senão, a gente não sabe nem quem é e nem para onde vai. Mas você sabe que isso pode se tornar algo legalista, impositivo. Igrejas assim dominam pelo medo, pela culpa e ameaças. A mensagem, lógico, de vez em quando a gente precisa falar sobre pecado. O John Stott costumava dizer que a tarefa do pregador é perturbar os confortáveis e confortar os perturbados. E às vezes a gente está precisando de conforto, mas a gente precisa ser tirado da nossa aparente estabilidade. Deus sabe, eu não sei. Isso é a tarefa de Deus. Mas a tarefa nossa, e nós vivemos assim, entre nós, em casa é assim. Um pai, a mãe chama, o marido fala com a esposa, a gente está lá. Em inglês chama checks and balances, né? É aquele sistema em que você está prestando contas. Alguém cuidando de você, olhando, velando por você. Isso precisa acontecer. Quando a gente tem regras e costumes rígidos e dominamos pelo medo, pela culpa e fazendo ameaças, a gente não precisa pensar, você simplesmente segue o trilho, sem pensar, sem escolher. Você vira praticamente um escravo. Igrejas abusivas reprimem aquilo que é diferente, não há tolerância com questionamento. Enfim. Não há muito espaço para você pensar, falar o que você pensa. E, finalmente, entre outras coisas, são igrejas que tornam a saída muito difícil e penosa. Tem pessoas que, se sentindo abusados durante um bom tempo numa determinada comunidade, só permaneceram lá mais tempo porque era característica daquela comunidade cristã não abrir a porta da saída. E você não se dá conta disso, você fica preso emocionalmente, espiritualmente, até você um dia falar assim, espera aí. Agora, esse é um lado da moeda. Igrejas abusivas. O outro lado da moeda é que nós estamos vivendo numa época de extremo individualismo. Esses indivíduos autônomos somos nós, hoje. E aqui eu brinquei um pouquinho com isso, mas deixe-me representar o que acontece hoje. Nós temos o frequentador pragmático. Aquele que chega, normalmente num culto, numa igreja, senta e fala assim, me alimenta, me dá um louvor legal. Vem cá, estou precisando, vem, estou aqui, abre a boca. Tem uns que realmente, literalmente, ficam com a boca aberta. Não para cantar. A Suzy fica louca quando vê alguém assim aí no meio. Eu já sei, ela já me disse. E ela já disse para vocês também. Me dá. Eu vou porque tem algo para me dar, é custo-benefício. Eu vou procurar um lugar que vale a pena. Agora, lógico, não há nada de errado de você procurar qualidade. Não é isso que eu quero dizer. É a atitude, a postura em relação à Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus não é, principalmente, um lugar. Em segundo lugar, ela não é um shopping, ela não é um restaurante classe A. Ela não é um lugar onde você vai para simplesmente ser saciado. Hoje nós tivemos um período gostoso aqui, louvando a Deus. É um lugar de adoração, é um momento de adoração. É o povo, a igreja é povo, somos nós. A segunda característica seria, assim, que eu queria caracterizar, é o famoso turista gospel.
É aquele que vai onde tem um bom louvor, ou um evento, alguém vai pregar, uma pessoa vai acontecer, está chegando alguém, então está para lá, está para cá e tal, ele entra e um fala para o outro e tal, aquela coisa. É muito bacana isso. Eu acho que a gente tem que estar aberto, e hoje em dia tem tantas oportunidades, devemos aproveitá-las, mas se o estilo é esse, se é assim, se isso que alimenta a sua vida, se é assim que você é, como cristão, há algo para você pensar. Quem fala sobre esse síndrome do turista muito é o Zygmunt Bauman. Ele nem é cristão, mas ele fala dessa tendência, dessa característica da nossa cultura, da nossa sociedade, de não criar raiz. A gente está sempre num lugar assim. Isso não é necessariamente ruim, mas tem o outro lado, e nós vamos chegar lá. Isso não dá para a gente entrar a fundo naquilo que Deus às vezes quer fazer na nossa vida, porque nós não paramos em nenhum lugar. Terceiro lugar é aquele ou aquela caça a igreja ideal. Ela está caçando as borboletas chamadas igrejas. Então ela vai para cá, ele vai para lá, porque ele está procurando aquela igreja que se encaixa no meu ideal, que realmente vai ser do jeito que eu idealizo. E sabe, deixa eu dizer uma coisa, se essa pessoa encontrar essa igreja, no dia que ela chegar lá, acabou. Porque ela já estragou. No dia que ela chegar, já estragou a igreja ideal. Não tem igreja ideal. Não tem. E o crítico eclesiástico? O crítico eclesiástico é aquele que já tem um preconceito, ele já tem uma postura. A igreja não está com nada. Já era, estou fora. Então, toda igreja que ele vai, a sua, que ele vai na mesma, ele vai em várias, ele está sempre com aquela postura. Vamos ver qual é a mancada de hoje, vamos ver como é que é isso. Vamos ver, já sei, e aí ele vai pregar de novo. Não é possível. Eu só gosto, é o crítico. É aquela postura, eu já sei que vai ser ruim. Eu só estou procurando ver onde é que vai estar a mancada hoje, para eu poder ter assunto depois com alguém. Né? E o crente solitário? O crente solitário é aquele que entra, sai, não fala com ninguém, não se esforça para fazer relacionamento. Ele vive a vida dele com Deus. Mas não dá espaço para a convivência. E é interessante porque, na palavra de Deus, a revelação bíblica mostra que a nossa identidade como cristão depende dos outros. Não existe esse negócio de solitário. Não existe mesmo, nem do ponto de vista sociológico. Deus nos criou para estar juntos, para viver juntos, para nos amarmos, para amar, ser amado, para perdoar e ser perdoado, para apoiar e ser apoiado, para rir junto, para chorar junto. Não existe. Mas se sempre encontra pessoas que, a minha fé é individual, eu não quero saber, não quero me envolver. E ficam assim, durante anos e anos e anos. Finalmente, o @crente. O @crente, você sabe, eu não preciso caracterizar, né? É o cara que vive, ou ela ou ele, na nuvem. E literalmente. E hoje você encontra tudo na nuvem. Tudo. Pode até ficar em casa para assistir, para participar do culto à distância, né? E a gente até tem isso, né? Nós temos isso. Nós estamos transmitindo esse culto. Mas, às vezes, eu me pergunto o que é que a gente está estimulando. Que tipo de compromisso nós estamos estimulando? Se a igreja ocupa um lugar central na grande história de Deus e o seu papel no mundo não é periférico, nós precisamos responder essas duas perguntas. Em primeiro lugar, ela pode ser periférica na vida do seguidor de Jesus? Ela não é para Deus. Ela não é no mundo. Se é uma pergunta retórica, eu pelo menos estou definindo como pergunta retórica, porque a resposta é não. Essa é uma escolha minha. Talvez alguém aqui discorde, e eu respeito. Então, qual deve ser a minha atitude em relação à igreja? Essa é a pergunta. Num mundo e numa cultura, numa época em que 2 milênios de cultura religiosa cristã
igrejas abusivas proliferam. E esse individualismo exacerbado está aí, já penetrou. Eu sou assim, nós somos assim, a nossa geração, nós somos assim. E o impacto disso é sentido direto na vida da igreja. 2016 nós queremos subir um degrau. A gente quer crescer como igreja, não só no ponto de vista numérico, mas a gente quer crescer em Cristo. A gente quer chegar no final do ano, olhar para trás e falar assim, puxa vida, Deus nos abençoou. Somos uma igreja mais madura. Nós estamos mais envolvidos na missão de Deus. Há pessoas conhecendo a Jesus por nosso intermédio. Há pessoas crescendo em maturidade, a gente perdoando, a gente resolvendo problemas que estavam lá sem solução durante muito tempo. Deus está agindo no nosso meio e por nosso meio. Não é só aqui dentro, é por meio de nós. Então eu queria propor, terminando o nosso culto, que se a igreja não é periférica, a gente assuma algumas atitudes ou alguns compromissos como pessoas que fazem parte dessa comunidade local. Por quê? Porque a Igreja de Jesus Cristo Universal ela não vai ser melhor do que a soma das igrejas locais. Começa aqui, em cada uma. E eu queria sugerir, então, que o primeiro compromisso é esse: serei ativo na vida da igreja. Nós lemos o texto. Diante de tudo isso, Paulo disse para os cristãos lá de Éfeso: quero que vocês saiam, caminhem, ou melhor, corram pelo caminho que Deus ordenou que seguissem. Não quero que ninguém fique de braços cruzados. E ele acrescenta: não saiam por aí por caminhos que não levam a lugar nenhum. Nós todos estamos envolvidos em coisas que têm validade. Mas muitas coisas nas quais nós estamos envolvidos, talvez a gente não saiba vincular, relacionar a valores eternos. Nós fazemos ligando o piloto automático. Precisamos ver o que é isso, como é que é isso, como é que você conecta o dia a dia à eternidade? É uma boa pergunta, nós não vamos entrar nisso agora, mas faz parte disso. Paulo está dizendo: não quero que fiquem de braços cruzados. Isso não significa ficar aqui no domingo só fazendo a parte de voluntário e tal, trabalhando. Não, é envolvido no projeto do reino, que tem na igreja o seu veículo principal, como nós lemos. Então, de alguma forma, a nossa vivência na igreja, como igreja, vai precisar representar isso. Ela vai ter que desembocar aqui. Então, esse é o primeiro compromisso: serei ativo na vida da igreja. E a pergunta para você é: pense um pouco no seu envolvimento. Como você tem contribuído, não no sentido financeiro, mas contribuído com o seu tempo, com a sua imaginação, com seus talentos e dons, com a sua personalidade, com quem você é, do jeito que você é. Como é que isso está se tornando horizontal, está atingindo outras pessoas? Começando aqui, mas como? Será que há alguma coisa a mais que você pode fazer? E você às vezes fala: puxa, eu gostaria tanto de me envolver nisso, sei lá, qualquer coisa, mas eu preciso organizar a minha vida. Então, por que não começar a organizar a sua vida, a sua agenda, para incluir aquilo que você sabe, tem vontade e pode fazer e dar, mas está aguardando aquele momento? O momento você que faz, a música já disse isso. Depende de você. Mas esse compromisso ele tem que começar, ele tem que ser a base de tudo. Eu vou ser ativo. Eu vou recusar simplesmente ser uma pessoa de domingo, que vai no culto, sai do culto e acabou.
Isso não tem precedente bíblico. Isso não está no Novo Testamento isso. Não é assim que a igreja de Jesus deve viver. E eu não estou dizendo só assim, durante a semana, centenas de oportunidades de você, em dupla, um pequeno grupo, junto com algum irmão, assim, tanta coisa que pode ser feita, dita, pensada, imaginada. Não precisa ter controle, não precisa pedir autorização, não precisa ser oficial, não precisa estar no site. Igreja são você, somos nós. O que, como você pode se envolver mais? Segunda coisa que eu queria sugerir ou propor é que o segundo compromisso é que eu serei instrumento de paz e união. Nós lemos aqui. Vocês foram chamados para andar no mesmo caminho, seguir na mesma direção, permaneçam juntos de coração. Sabe que a gente pode estar fazendo um monte de tarefas brigado um com o outro? Com raiva do outro, torcendo o nariz para o outro. E sabe o que acontece? Deus também está falando, estou nem aí. Estou nem aí. Não chega. É por isso que quando Jesus estava falando no Sermão da Montanha, se você vai fazer uma oferta no altar e se lembrar que tem alguma coisa que precisa ser acertada, não faça a oferta. Vai acertar. Depois volta e faz a oferta. Isso é básico. Serei instrumento de paz e união. Quando eu perceber que algo potencialmente perigoso, quando eu perceber que algo é falado, quando eu perceber que algo é comentado, ou feito, ou dito, ou alguma ação, eu vou ser uma pessoa para promover cura. Não para jogar mais lenha na fogueira. Não para criticar, não para pegar e malhar junto. Não. Vou orar. Eu vou ser instrumento de paz e união. Eu queria propor isso porque isso é fundamental para a saúde da igreja. Jesus orou, a oração que ele fez antes de ir para o Getsêmani foi: Senhor, que eles sejam um como nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como nós queremos ser cridos na nossa mensagem se as pessoas olham para nós e vêem um monte de gente brigando? Eu tive momentos na minha vida já que, falando com pessoas muito amadas nossas, da família, que ainda estão no processo, não conhecem Jesus de uma forma pessoal. E, infelizmente, ficaram expostos a situações que eu vivi e que nós vivemos. E eu fiquei pensando, né, até que ponto Deus é soberano, as coisas não acontecem necessariamente como a gente quer, ou a gente não controla o resultado de ninguém, de nada, mas qual o efeito, qual o impacto, às vezes, de coisas que acontecem, que dividem naqueles que ainda não conhecem Jesus. Não é bom. Serei instrumento de paz e união. Terceiro, porei as minhas preferências em segundo plano. Não está exatamente aqui no texto, mas está dizendo isso não quer dizer que todos vocês são iguais. Nem todos falam e fazem a mesma coisa. Cada um tem um dom, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito. A gente vê isso lá no escritório, né? Nós somos um pequeno grupo, durante a semana se encontra, alguns voluntários, outros estão lá todos os dias, e nós somos muito diferentes, idades diferentes. Eu sou um ponto fora da curva, que a maioria é de 40 para baixo. E eu já estou acima de 60. Então, é fácil, né? Você entra lá, você já sabe quem é o cara que está por fora, né? Sou eu, né? Eu é que sou esquisito, porque lá todo mundo é jovem, né?
Fernanda, depois você me agradece, tá? Só falta pouco, mas ainda é. Mas assim, a gente tem que conviver com as nossas diferenças. E não é fácil. Às vezes a gente tem que... O amor cobre multidão de incompreensões, de falhas, de idiosincrasias, né? Para não dizer outra coisa. E assim é. Eu vou colocar as minhas preferências em segundo plano. E nós chegamos para a igreja, a gente vem de outras experiências. Eu acho que essa igreja tem aquilo que eu sempre queria na minha outra igreja e não teve. Eu acho que... Então chega aqui, e de vez em quando alguém vem e sugere uma ideia, são ideias boas. Mas não dá para implementar todas as ideias, sempre do mesmo jeito. E invariavelmente, quando alguém vem falar para mim assim, então faz, organiza, chama o grupo. Eu vou lá, a gente vai lá, vamos abençoar, vamos andar junto, equipar, procurar, como é que a gente pode? Mas não dá para a gente aumentar a organização como se fosse a maneira da gente suprir os desejos ou as preferências de todos que estão aqui. É impossível. E às vezes a gente vai ter que abrir mão. A igreja não vai conseguir fazer tudo bem. Nós vamos fazer algumas coisas e a gente quer fazer algumas coisas bem. Temos os nossos focos da missão. Vocês já sabem, né? Já devem ter ouvido, vou repetir. Jovens profissionais, crianças em risco, missões transculturais. Esses são os nossos 3 focos da parte da missão da igreja. Não é que a gente não faz as outras coisas, faz, mas como comunidade a gente quer focar nessas 3. E tem muito para fazer nesses 3. Temos um longo trabalho para fazer. E eu espero que no fim do ano a gente possa olhar para trás e ver que juntos nós conseguimos avançar bastante. 4, orarei pelos líderes da igreja. E viu que aqui o texto diz que Deus deu dons à igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastor-mestre. Eu sou pastor-mestre. Esse é o dom que Deus deu a essa igreja. São pessoas, aqui não são dons pessoais, são dons pessoa. Né? Então, eu, por exemplo, meu papel é de pastor-mestre. Eu fui dado a CB Moema por Deus para treinar os seguidores de Jesus Cristo, para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, e assim, esse é o meu papel. Então, nós precisamos de oração. A diretoria, os presbíteros precisam de oração. Se vocês orarem, se vocês orarem na quantidade igual, pelo menos igual, a que vocês perceberem falhas, nem falar sobre elas, mas perceberem, de ficarem atentos, isso aqui precisa melhorar. Se todas as vezes que você perceber algo que precisa melhorar na liderança ou na igreja, você orar pelos líderes, Senhor, dá sabedoria, abre os olhos, me dá uma oportunidade para conversar, me mostra como eu posso atuar para mudar isso, para melhorar essa área. Qual é o meu papel? Ore, e ore pelos líderes. Eu acho que no final do ano, dia 31 de dezembro, nós vamos estar celebrando aqui como a gente nunca imaginou. 5º lugar, cultivarei na família a saúde da igreja. Cultivarei na família. Os filhos sabem e entendem que é a igreja a partir da atitude, da conversa dos pais. Se você tem essa posição, se você tem uma família, se você tem gente que mora junto com você, filho ou não, é lá que você cultiva um carinho, um amor, uma visão elevada. A igreja é em casa. É em casa. A gente vai fazer o nosso papel aqui, mas nós não podemos fazer aquilo que acontece em casa. E os comentários que vocês fazem, com certeza, falam mais e influenciam muito mais do que tudo que as crianças aprendem aqui no domingo, ou quem sabe os adolescentes, jovens, ouvem aqui e nas classes deles. Muito mais. É em casa que essa valorização da igreja precisa acontecer.
É lá que começa a saúde da igreja. É como vocês conversam, oram e lidam com a igreja no lar. Porque a igreja está lá. Quando você critica, reclama, fala, você está se criticando, reclamando e falando em relação a você mesmo. Porque a igreja somos nós. A igreja está lá no seu lar. É lá também que a igreja está presente. Por isso que quando eu dei o título a essa mensagem, eu coloquei a igreja que depende de mim. A igreja que depende de mim. Se por um lado Deus já fez tudo, providenciou tudo e vai fazer conforme a sua vontade, Ele não vai fazer essas coisas. Essas coisas dependem de nós. Essas são as nossas respostas. Como Paulo diz, diante de tudo isso, eu direi o que quero que vocês façam. Essa é a nossa resposta a essa visão grandiosa da história que Deus está escrevendo, na qual nós estamos no centro, governados por Cristo, corpo de Cristo, por meio do qual Ele age, fala, está presente no mundo. Nós não somos periféricos, nós estamos no centro. Nós precisamos nos enxergar dessa maneira e agir dessa maneira. Essa é a minha oração. Nesse sentido, a igreja depende de cada um de nós, para ser melhor. Vamos orar? E eu vou dar alguns instantes para você fazer a sua oração pessoal. Em resposta àquilo que porventura não eu falei, mas Deus tenha falado para você. Se é uma confissão a fazer, se é algo a obedecer, se é algo para adorar o Senhor por algo que Ele mostrou para você, se é uma resposta que você obteve de algo que te incomodava e hoje ficou claro, qualquer que seja, expresse para o Senhor no seu coração. E se de coração você está disposto a assumir o compromisso daqueles 6 pontos que eu acabei de compartilhar. Eu gostaria de pedir que você indicasse isso. Se for verdadeiro e você quer fazer isso diante de Deus, faça isso ficando de pé no seu lugar. Eu quero ser uma pessoa que vai contribuir de verdade para que a Igreja de Jesus, eu como igreja, parte dela, viva nessa geração, nesta cidade, no mundo, como expressão de Jesus, como palavra de Jesus, como presença de Jesus. Senhor, estamos aqui para reconhecer que a nossa suficiência vem do Senhor. Nenhum compromisso que a gente pode assumir tem em nós, sem a Tua graça, a possibilidade de cumprimento. É assim que nós entregamos as nossas orações, os nossos desejos, as nossas resoluções para o Senhor, com a nossa vida junto no altar, pedindo que o Senhor nos encha do Teu Espírito, que o Senhor nos capacite, como diz aquela música, o Senhor nos dê um coração igual ao Seu,
Um coração que realmente reflete a personalidade de Jesus a cada dia mais. De tal maneira que nós vamos, no final deste ano, com a tua graça, olhar para trás e agradecer e louvar e adorar o Senhor, porque nós crescemos, como disse a tua palavra, em tudo naquele que é o nosso Senhor e cabeça, que é Jesus Cristo. Queremos viver professando, falando, vivendo a verdade em amor, sendo membros uns dos outros, chorando e rindo, servindo uns aos outros e servindo na cultura, na sociedade, na cidade, nas nossas famílias, os nossos vizinhos, os nossos colegas. Senhor, usa-nos. Faz de nós um povo como nós temos cantado aqui, que realmente na unidade torna a mensagem da salvação, o amor de Jesus, algo concreto e real, para que o mundo creia que o Senhor enviou Jesus Cristo para transformar essa realidade, essa escuridão, essa falta de rumo, essa falta de paz, essa violência, em algo maravilhoso. A nova criação que nós aguardamos. Que os sinais do reino comecem já. E que a gente possa não somente vê-los, mas ser promotores deles. Hoje. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.